as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Aleluia. E eu quero trazer nessa noite aqui algo que o Senhor me despertou hoje, logo depois da Santa Ceia. E é algo sobre mim mesma. Coisas que o Senhor trabalhou sobre a minha vida. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos. Porque quando o Senhor trabalha na nossa vida, a gente precisa falar. E eu quero deixar aqui algo que eu separei. Aí diz assim, irmãos: dê tempo para o seu coração se curar. Eu sei que tem feridas que parecem infinitas, mas nenhuma ferida é para sempre. Só o tempo não é suficiente para curar. É preciso esforço interno. Mas o impossível da cura acontecer. Deus cura o coração ferido através de diferentes caminhos, como oração, gratidão, confissão e arrependimento. Buscando a Deus com sinceridade, orar pedindo ao Espírito Santo para que ele venha entender as causas da sua tristeza e dor. Cultivar, seja grato por tudo isso, porque atrai a bênção de Deus. E muitas das vezes pensamos que no momento difícil não é para a gente ser grato. Precisamos ser gratos até no dia difícil. E confessar e se arrepender são vistos como um caminho seguro para a cura das feridas causadas pelo pecado. O perdão. Jesus é um remédio para curar as feridas emocionais. Eu não sei como você entrou neste lugar, eu não sei como tem passado a sua semana, eu não sei como foi o seu final de semana, mas eu quero dizer para você: se hoje você entrou doente, eu tenho um remédio para você. Aleluia. Eu tenho um remédio para curar as suas feridas nesta noite. E o nome desse remédio se chama Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, nossa igreja tem 25, né? Eu quero compartilhar algo que eu consegui através da minha oração, através do meu clamor e através da minha confiança, na minha esperança no Senhor. Aleluia. Eu queria que os irmãos prestassem atenção aqui na frente. E as minhas folhinhas, elas já estão enrugadas, amareladas, porque já fazem 5 anos. Deus, Ele é maravilhoso. E eu estou com um sorriso no rosto quando o Senhor colocou isso daqui, porque eu tive que verificar. E aqui, ó, está dizendo assim: coração com raízes de tristeza e rancores. Coração de pedra e duro. Falta de perdão. Ó, a falta do perdão deixa o coração duro. Coração vazio, sem amor, sem vida e sem perdão. Coração acorrentado, preso no passado. Coração partido, ferido, sangrando, precisa de ar divino. Coração cheio de ódio, amargura e sem paz. Preto. Coração afundando, desmotivado, sem ânimo, sem luz, cheio de acusações, sem força para seguir em frente. Coração trancado, cheio de calúnias, cheio de ofensas. Coração frio, sem arrependimento, não se libertou e sem sentimentos. Acham que são melhores que outras pessoas. Soberba, arrogante, coração orgulhoso.
preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração. Glória a Deus. Coração remendado, deixado ser liberto. Coração sendo tratado, obedecendo. Coração em reforma, restaurado. Coração quente, na presença de Deus, cheio de fé. Coração blindado, livre de mágoas e de enfermidades. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! São 16 tipos de coração que eu mostrei nessa noite aqui para os irmãos. E quando começou a congregação lá, a nossa pastora era minha vizinha e ela sempre me convidava. E eu sempre dava uma desculpa. E a gente já tem uma amizade longa, de 20 e poucos anos. E toda vez que ela vinha, eu falava, lá vem aquela chata. Não vou mais nem visitar. Porque só fala na mesma coisa. Ó, tal dia tem reunião, vai lá. Tal dia tem reunião, vai lá. Eu achava que eu não ia. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Precisei mudar da casa. Fui morar quase de frente para a nossa pastora. Aí eu pensei, não vai ter mais gente. Graças a Deus por isso. Eu ia uma vez, eu ia outra, eu ia uma, eu ia outra. E uma vez eu tive a oportunidade para orar. E eu falei assim, e tinha que ficar algumas horas, né? Meia hora, né? De joelho, orando. Aí eu falei, e eles não me passam essa oportunidade. Foi difícil. Foi naquele mesmo dia. O pastor deu para mim orar. De joelho. Eu falei, o quê? Vou passar meia hora nada. Eu vou falar 2 ou 3 palavras e chega. Eu acho que eu passei até os 30 minutos. Porque o Senhor me faz assim. Quanto mais a gente foge o querer do Senhor, mais a gente se aproxima sem querer. E a igreja saiu, a gente estava lá na sala da nossa pastora. E eu nunca vou esquecer disso. 5 anos se passaram. E teve um ato profético. Tinha uma caixinha, eles me deram um papel para eles fazerem um pedido. Algo que a gente quisesse se libertar. E eu anotei. Mas pensa numa notada assim, crente da vitória. Mesmo meia quente, meia fria, eu vi no que eu escrevi. Dobrei e coloquei ela na caixinha. E ali o Senhor começou a mover. E não demorou muito. Eu já estava sendo chamada para trazer algo lá na frente. E não demorou muito. Eu comecei a trazer a palavra. E o Senhor me deu sobre isso daqui. E em 5 anos, hoje é um orgulho na presença do Senhor. Não é um orgulho de querer ser melhor do que os outros, não. Eu posso dizer para vocês, aleluia! Eu consegui. Glória a Deus, aleluia. Eu consegui passar pelos 16 estágios do coração. Porque quando eu me encontrei lá naquele lugar, quando as portas se abriram, eu estava, isso aqui, ó. Eu passei pelos 16. E não foi fácil. Como eu li aqui para vocês, foi difícil. Então, quando vocês forem escrever algo para o Senhor, se você não tem certeza
Mas o Senhor ali, ó, tratando. E quando eu estava já no quarto estágio, o coração acorrentado, preso no passado. E se você não se libertar do passado, você não consegue viver no presente para seguir para o futuro. É necessário você se libertar do passado. E eu louvo e engrandeço o nome do meu Deus por Ele ter feito esse benefício na minha vida. E quando eu entrei naquele lugar, meu coração estava partindo, ferido e sangrando. Só que de mim eu não conseguia. Eu precisava da autoajuda vindo do céu. Eu precisava que o Senhor entrasse e fizesse mudança. Mas o Senhor ele só pode entrar e fazer mudança quando a gente convida. E já tinha se passado muitos anos. E eu entendi, para que o passado saísse da minha vida, eu precisava convidar o Senhor para me mudar a minha história. E mudar a história dói. Porque você precisa deixar bagagem para trás. Você precisa encher tudo, fechar e colocar e deixar o Senhor levar aquela mala. E muitas das vezes passando anos e anos com o mesmo sentimento, porque não conseguimos se libertar daquilo. Não deixamos o Senhor abrir a mala e olhar para ver se está faltando algo. E eu sempre achei que eu tinha superado. Mas não, ele me sangrava. E quando eu entendi que o coração de pedra duro é a falta de perdão, e muitas das vezes a gente se nega a perdoar o outro. E quando eu entendi que o perdão não era para o outro, era para mim mesmo, para que eu viesse me libertar. E quando eu entrei naquele lugar, meu coração era cheio de ódio, amargura e sem paz. Você não tem sossego. Você não acredita que o Senhor pode vir mudar o cenário da tua história, da tua vida. E quando eu consegui entregar a minha vida ao Senhor, verdadeiramente, o Senhor entrou e fez morar. O Senhor entrou e começou a mudar as fases do meu coração. Ah, mas o coração não tem fase? Meu tinha. Como eu mostrei aqui para vocês. Em 5 anos, eu passei por 16 estágios. E hoje, dia 2 de novembro de 2025, né? Eu posso dizer nessa noite para vocês, eu estou curada. Aleluia! Glória a Deus! De sentimentos. Muitas das vezes saímos de um casamento, não conseguimos superar certas coisas, embarcamos no outro e levamos a mesma bagagem. Está errado. E muitas das vezes não conseguimos entender que a bagagem do primeiro fica no primeiro. E a gente começa a juntar bagagem que a gente não precisa. A bagagem de um lugar frio não cabe em um lugar quente, não precisamos levar conosco. Até a gente entender isso, a gente passa por situações. E eu não tenho vergonha de hoje dizer aqui para vocês qual foi o meu pedido de oração. Senhor, Senhor, tira essa pessoa do meu coração, porque eu preciso, Deus, adorar. Eu preciso, Senhor, aprender a conhecer outras coisas. Eu preciso me libertar de tanta raiva, de tanta mágoa, de tanto rancor. E não demorou muito. Demorou as fases da libertação do coração. Mas com uns 2 anos eu já estava lá fazendo a obra. Louvando não porque eu sou uma negação, mas trazendo algo do Senhor. E eu comecei a perceber. E todas as vezes que eu colocava, eu sempre via que cada vez era um passo, cada vez era uma mudança. E quando a gente iniciou na igreja, ó, não era chique não, era um papelzinho. Tá? Hoje em dia que a gente tem, né, nossa imagem
Aleluia. E Glória o que era ódio, amargura, esse pai, o Senhor ele começou a transformar. O Senhor ele começou a trabalhar, porque eu chamei o Senhor para a situação. Eu permiti que o Senhor entrasse e destrancasse meu coração. Aquela corrente foi caída, porque eu permiti que o Senhor fizesse mudança. Né? E hoje, quando eu lembrei de trazer a mensagem do Senhor, ele tocou no meu coração. Está procurando para quê? Hoje é com muita alegria, mas vocês não têm noção da alegria que eu estou sentindo nessa noite, de dizer que eu consegui chegar no último estágio. Coração cuidado, livre de mágoas e ferida. Aleluia. Eu posso dizer para vocês, não foi fácil chegar até aqui, porque todo dia sangra a gente. Todo dia tem alguém para enfiar a faca na gente. Mas a gente precisa entender que a gente já colocou a nossa casa na mão do Senhor. A gente precisa entender que se a gente era amado, hoje na presença do Senhor, a gente precisa ser doce. É verdade. Não é que as lutas passaram, elas continuam. Mas é porque a gente já não é mais como era antes. O Senhor se fez presente, Ele fez a mudança. Então quem eu fui, eu não posso ser mais hoje. E quando eu olho e eu lembro, eu falei, gente, eu fugi tanto. Se eu soubesse que o Senhor ia fazer com tanta rapidez, eu teria ido logo. Porque não tem coisas piores do que você viver amargurada, chateada, com o coração pesado, cheio de ódio, cheio de rancor, porque você não consegue liberar o perdão. E falar de perdão é uma coisa muito delicada. E hoje, quando eu falo de perdão, eu consigo ter mais uma frieza. Porque eu consegui entender que o perdão não é eu tenho que perdoar a pastora Cíntia, não. Eu tenho que perdoar a pastora Cíntia. Mas o perdão ele vai trabalhar em mim. Porque eu liberei aquilo. Aquilo que fazia mal, eu joguei por terra. E quando eu joguei por terra aquele sentimento de raiva, de rancor, o Senhor começou a trabalhar. A terra que era seca começou a brotar. Aleluia. E hoje eu estou aqui falando para vocês como o Senhor ele faz. Foi fácil? Não foi fácil. Deu vontade de desistir? Às vezes, porque foram pancada em cima de pancada. Mas quem eu chamei para o barco era aquele que acalmava a tempestade. Então eu posso contar as ondas nessa noite. O Senhor ele não dorme, ele está lá. Glória a Deus, aleluia. E hoje é com muita alegria, e eu fico muito sozinha. Porque eu falei, gente, eu não acredito, eu consegui, porque eu chamei o Senhor para a situação. Nessa noite eu quero dizer para vocês que não há situação que não basta, que não tem fim. Porque se você chamar o Senhor para a situação, Ele resolve. Glória a Deus, aleluia. Quem disse que não tem jeito? O médico às vezes pode até falar, você está nos últimos segundos de vida. Mas o Senhor é aquele que vem no cenário, é aquele que vem e muda a receita do remédio. É aquele que o dia da consulta ele nem precisa, ele está alta. Louvado seja Deus. E o Senhor ele me deu alta naquele cativeiro. Aleluia. Gente, vocês não têm noção do que é hoje. Estar do lado da pessoa, conseguir conviver, falar, conversar e não olhar e falar. Realmente o Senhor é na minha vida. Realmente o Senhor ele trabalhou, ele fez. Porque somos egoístas ao ponto de não liberar perdão. Somos egoístas ao ponto de querer manter alguém preso ao lado da gente com pouco sentimento. Mas o Senhor é o Deus que vem e Ele faz. Ele muda, Ele transforma. Aonde tem amor, você acha que não tem amor, Ele bota amor. Onde você acha que tem, Ele tira. Ele faz como Ele quer. Mas para isso você precisa convidar o Senhor para fazer a mudança. E hoje eu me sinto muito alegre. Muito alegre.
que é o obedecer. O Senhor tratar de você, da sua ferida, você precisa nessa noite obedecer o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem pedido, o que o Senhor tem falado. Até eu entender que era necessário obedecer para que Ele viesse tratar. E quando eu olho isso daqui, tudo desenhado à mão, pintado à mão, eu falo, Senhor, Ele é maravilhoso. E quando já estava quase no finalzinho, o coração me reforma. Tinha estrutura, mas os tijolos estavam tudo estraçalhado. O cimento tinha caído e só estava o tijolo. Dava para ver do outro lado. Mas aí quando você chama o Senhor, Ele faz a reforma. Porque o Senhor Ele restaura. Ele restaura a vida. E hoje eu estou aqui na frente falando para vocês o que o Senhor Ele fez. Alguns anos atrás poderiam olhar e falar, ela não vai conseguir. Mas a última palavra quem dá é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E eu lembro que 2 anos atrás a gente foi consagrado, não foi? Foi 2 anos? 3 anos, né? 3 anos atrás a gente foi consagrado. E eu estava aqui ainda, ó. Eu estava sendo consagrada. Algo que eu não queria. E eu questionei. Eu falei, não posso, eu não quero. E eu falei para ele, eu falo para o nosso pastor, eu não quero. Eu não vou falar para ele, mas falo para você, eu não quero. Coração remendado, deixando ser liberto. Aqui, ó. O Senhor, Ele costura nessa noite. E logo depois da nossa consagração, eu preguei lá na igreja sobre isso daqui. E eu falei, coração quente na presença de Deus, cheio de fé. Eu estava acreditando que o Senhor Ele estava fazendo. E hoje, aqui neste lugar, 2025, 2 de novembro, o Senhor Ele terminou a obra. Aleluia! O coração. Ele terminou a obra, a restauração, o sentimento, do ódio, do rancor, da mágoa. Ele andou, Ele fez morada, Ele transformou, Ele curou. E hoje eu posso dizer para os irmãos, o Senhor Ele conseguiu cuidar do meu coração. Coisas que eu ouço, não pode descer. Não pode me ferir, porque se eu entreguei para o Senhor cuidar, nada mais pode me sangrar. Glória a Deus! Aleluia! Podem até tentar, mas não vai descer. Porque todo dia a gente é afrontado. Todo dia tem uma palavra contrária para a nossa vida. Mas que nessa noite, os irmãos saiam daqui, blindados, com seu coração blindado, para que nada venha ultrapassar, para que nada venha ferir a vida dos irmãos nessa noite. Amém! Aleluia! Não importa o estágio que você está, confia no Senhor, Ele fará. Se Ele fez na minha, Ele vai fazer na de vocês. Só precisa confiar, porque o dono da reforma é o Senhor. E Ele está nessa noite perguntando: o cimento está caindo, o tijolo está quebrado? Vem que eu troco, vem que eu faço. Porque o Senhor Ele é mestre de obra. Aleluia! Ele pode até colocar andando para quem é grande. Ele faz o traçado perfeito. E mesmo que a chuva venha bater, não vai furar. Porque o Senhor Ele tem a medida certa. E nessa noite Ele está passando entre um de nós e Ele está perguntando: o que precisa nessa noite? Aonde está quebrado na sua casa? Permita eu reformar. Glória a Deus! Eu sou o dono da casa. Aleluia! E muitas vezes são egoístas achando que nós somos o dono da casa. Se estamos de pé, é porque temos Ele, que fez o alicerce, que fez a coluna. E nessa noite Ele vai começar a
conhecimento. E o Senhor nessa noite ele vai colocando. Não, ninguém vai sair daqui nessa noite com o tijolo quebrado, aparecendo do outro lado. Permita-se nessa noite o Senhor fazer a reforma do seu coração. Aleluia. Porque o Senhor ele cura, o Senhor ele transforma. E hoje eu olhar para mim e me ver aqui na frente, só do Senhor. Isso aqui é a obra do nosso Senhor, que faz milagre. Glória a E Deus. nessa noite eu quero dizer para vocês: seja grato ao Senhor mesmo na dificuldade, seja grato ao Senhor mesmo no dia difícil, no dia escuro, no dia chuvoso. Nossa, só está muito triste, graças a Deus. Porque o Senhor ele tem cuidado de mim e de você nessa noite. Seja grato. Se você abençoou, jantou, tomou café, seja grato. E se não tiver também, Senhor, não tem agora, mas eu creio que tu fará. Eu creio que vai chegar. Você precisa acreditar que o Senhor ele faz. Porque o Senhor ele faz milagre. Ele não faz milagre, não, ele faz milagres. Não importa o tamanho dele, ele faz. E quando eu olho para mim, isso aqui é milagre. Pode não ser para alguns, mas para mim é milagre. Porque o Senhor, ele me tirou do lodo e colocou de pé. Ele colocou cântico novo nos meus lábios. E eu sou grata, eu agradeço ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito na minha vida. Você precisa confiar, acreditar que o Senhor ele faz e fará. Confie no Senhor. Se está demorando ou não, o Senhor ele sabe o tempo certo de te dar. Saia dessa noite aqui acreditando que o Senhor faz milagre, que o Senhor pode restaurar o seu coração, a sua vida nesse lugar. Aleluia. Creia somente. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.